Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chef Mancuso. Hoje vamos preparar um pão integral com fermentação longa, recheados com azeitona e queijo e assados no forno doméstico. Olha lá que legal, pessoal! Temos aqui no canal um vídeo mostrando o preparo simples, básico do pão integral com fermentação longa. A hora que a gente termina as dobras, eu posso fazer várias coisas com essa massa, tá? Aí a gente vai rechear o nosso pão, fazer a modelagem, levar para a geladeira, esperar a fermentação longa e vamos levar para o forno, combinado? Então hoje no canal Chef Mancuso, pão integral com fermentação longa, recheado com azeitonas e queijo. Vamos para a cozinha, vamos lá! Iniciamos o preparo do nosso pão com fermentação longa através da ativação do fermento natural, tá? Esse aqui é o Antônio, meu fermento natural, ele estava na geladeira. E eu quero mostrar para vocês agora, pessoal, que quando ele está na geladeira, ele ainda não está pronto para ser utilizado. A gente precisa preparar uma isca do fermento natural. É a ativação do fermento, tá? Vou mostrar para vocês aqui através do teste de flutuação na água. Tudo bem? Ó, a gente pega aqui um pedaço do Antônio, ó, e coloca na água. Olha lá, ó. Ele afunda, tá vendo? Ó, não tem resposta de fermentação, tá? Essa é a característica que o fermento não vai ter ação na nossa massa, tudo bem? Então agora nós vamos fazer a isca. Eu gosto de trabalhar com a proporção de 2 partes de fermento para 1 de água e 1 de farinha, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Vamos lá. Para essa massa nós vamos ter 300 gramas de farinha, tá? Então eu gosto de utilizar 30% de fermento natural sobre a quantidade de farinha. 30% de 300 gramas vai dar 90 gramas, mas eu vou arredondar para 100 gramas, tudo bem? Como eu comentei, eu gosto da proporção 2 partes de fermento, 1 de água e 1 de farinha. Se eu tenho que ter 100 gramas de fermento natural, então eu tenho aqui 50 gramas de fermento natural que saiu da geladeira agora, tenho 25 ml de água e 25 gramas de farinha. Nós vamos misturar esses ingredientes e deixar ele ativar, deixar ele dobrar de volume. Essa é a consistência do nosso fermento, pessoal. Olha lá que lindo, ó. Agora nós vamos aguardar dobrar de volume, tá? Fizemos aqui uma marcação e vamos aguardar o fermento ficar ativo. Enquanto o nosso fermento natural está sendo ativado, vamos preparar a autólise. E o que é esse processo? Muito bem, a autólise é a mistura da farinha da receita junto com o líquido total da receita, tá bom? Com esse processo, pessoal, a gente vai formando a rede de glúten pela natureza própria dos ingredientes. Aqui nós temos 2 proteínas, gliadina e glutenina, e elas estão aqui na farinha. Quando a gente coloca o líquido, elas se fundem e através do descanso, elas vão formando a rede de glúten, tá? Sem a necessidade da sova. Então, quando a gente trabalha com esse processo, a gente tem menos esforço de conseguir o nosso ponto de véu, a nossa elasticidade para o nosso pão, tá bom? Claro, a gente só pode fazer autólise quando a gente tem um líquido somente na receita, ou quando é somente água, ou quando é somente leite. Se eu tenho leite, ovos, mel, aí a gente não consegue trabalhar com esse processo, tá bom? Então aqui, ó, para essa receita eu tenho 300 gramas de farinha integral e eu vou trabalhar com 70% de hidratação. 70% corresponde a 210 ml de água, tá? Então nós vamos misturar esses 2 ingredientes sem dar ponto de véu, sem sovar, só a mistura mesmo, tá? E aí a gente vai deixar descansar. Por quanto tempo? Eu gosto de deixar descansando pelo mesmo tempo que o fermento natural levar para ficar ativo. Chefe, mas o meu fermento está demorando 5, 6 horas. O que eu faço com essa autólise que já está pronta? Pessoal, passado 2, 3 horas, você pode colocar na geladeira, tá? Não tem problema nenhum trabalhar com autólise gelada.
O que não pode é deixar 12, 15, 24 horas a autólise na geladeira, que daí nós vamos ter outra resposta no nosso pão, combinado? A autólise ela tem uma função a partir de 40 minutos e até 24 horas no máximo a gente consegue usar. Passando disso, já não é uma resposta adequada para o nosso pão. Combinado? Então, esse é o processo da autólise. Vamos misturar agora a água com a farinha. Vamos lá, ó. 100% da água. E agora a gente faz a mistura com a farinha integral. Vamos lá. Muito bem, temos a mistura da farinha com o líquido, chamado de autólise. Olha lá, ó. Tá rasgando ainda, tá? Não tem sova nenhuma aqui. E agora nós vamos deixar descansar o mesmo tempo que o fermento natural levar para ficar ativo. E temos o nosso fermento natural já ativo, pessoal. Olha lá que coisa linda, ó. Tá? E também temos a autólise já no tempo do próprio fermento. Levou 2 horas para ficar ativo e deixamos 2 horas a nossa autólise. Agora nós vamos para a receita. E para a nossa receita do pão integral de fermentação longa, temos aqui, ó, a autólise realizada com 300 gramas de farinha integral e 210 ml de água, totalizando 70% de hidratação, tudo bem? Aqui nós temos 10 gramas de açúcar, 100 gramas de fermento natural já ativo, temos 10 ml de azeite e 7 gramas de sal. E o nosso processo será o processo sem sova, onde nós vamos misturar os ingredientes, trabalhar bem essa massa ainda dentro do bowl. E aí nós vamos deixar descansar por 30 minutos e vamos iniciar o processo de dobras. Chefe, mas nas dobras a gente realiza a sova, então não é sem sova. Sim, pessoal, quando a gente fala sem sova, é porque nós não vamos ficar sovando a massa até o ponto de véu. O ponto de véu a gente vai conseguir lá no final da terceira dobra. Tudo bem? Então vamos lá. Misturamos então o açúcar, o fermento natural, colocamos o azeite e iniciamos a mistura. Reservamos um pouquinho de sal. Agora a gente vai misturar bem esses ingredientes e aí nós vamos colocar o sal. Vamos lá. Nesse momento aqui a gente já pode colocar o nosso sal, ó. Vocês vão perceber, pessoal, que a resistência da massa já existe devido à autólise, tá? E o sal nós colocamos sem medo de ser feliz. Vamos lá. Agora vamos misturar bem. Muito bem, pessoal, temos a mistura pronta. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos deixar descansar por 30 minutos e nós vamos começar o processo de dobras, tá? E após 30 minutos, pessoal, vamos para a primeira dobra do nosso pão integral de fermentação longa, ó. Vamos utilizar água na bancada, água na nossa mão e vamos fazer a dobra do nosso pão. Eu tiro aqui o pão da nossa tigela, ó. E agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal, ó, nós vamos bater a massa e virar nela mesmo, tá? Ó, bateu, virou. Nós vamos fazer isso por 5 vezes, ó. Uma vez, bateu, virou 2 vezes, ó. 3, fazendo isso, eu estou também sovando a massa, tá? 3, 4, ó. E agora a gente vai finalizar. Bateu e virou. 5. Ó. Fechamos a fermentação novamente, tá? Dessa massa. Voltamos aqui para a tigela e deixamos mais 30 minutos. Nós vamos fazer 3 vezes esse processo, tá? A cada 30 minutos nós vamos fazer uma dobra. Colocamos aqui na tigela e nós vamos deixar, pessoal, agora por 1 hora, tá? Daqui 1 hora nós vamos fazer a modelagem do nosso pão.
Então o processo de dobra serve para isso aqui que aconteceu, tá? O pão vai ganhando estrutura e também vai ganhando leveza. Por isso que a gente faz esse processo, tá? Então daqui 1 hora nós vamos trabalhar com o nosso pão novamente. Temos a nossa massa base de pão integral com fermentação longa. Agora, pessoal, nós vamos rechear essa massa com azeitonas, queijo e cebolinha bem picadinha, tá? Um detalhe muito legal, pessoal, é jogar um pouquinho de farinha nessa azeitona para tirar a umidade dela, tá? Ó, a gente coloca um pouquinho de farinha, mexe aqui, ó, como se a gente estivesse empanando, tá? Essa azeitona. E aí a umidade da azeitona não vai influenciar na umidade da massa, tá bom? Olha lá. Ó. E agora a gente vai fazer o recheio. Nós vamos jogar um pouco de farinha aqui na bancada. Olha lá. Tiramos a massa do bol. A massa tá bem hidratada, hein, pessoal? Olha lá. Ó. A gente joga um pouquinho de farinha em cima da massa também. E agora a gente vai fazer o recheio. Ó. Vamos colocar aqui a azeitona. Distribuir ela por toda a massa. Ó. Colocamos o queijo. 100 gramas de azeitona. 100 gramas de queijo, tá? Olha lá. E vamos jogar a cebolinha picadinha. Muito bem, esse é o nosso recheio. A cebolinha é a gosto, tá? Agora, pessoal, como que a gente fecha o nosso pão? Nós vamos fazer assim, ó. Pegar essa metade e fechar aqui, ó. Olha lá que legal. Agora a gente vai pegar essa aqui e também fechar. Olha lá. Tá? O que aconteceu? Aqui em cima tá mais fino e aqui tá mais largo, tá? É de propósito isso, tudo bem? Então agora a gente vem aqui, ó, com a terceira mão e tira a massa que está colada na bancada. Pegamos o recheio que está em volta, olha lá. Ó. E agora a gente vai fechar o nosso pão, tá? Ó. De que maneira? Isso aqui, ó. Pego aqui em cima e venho fechando o pão, ó. 1, 2, 3, olha que legal. Olha que pão lindo. 4, e agora nós vamos fechar para valer o nosso pão aqui embaixo, tá? Ó. Venho e fecho o pão. Trazemos a massa para cá, olha lá. Levamos para frente, trazemos aqui para trás, ó. Fazendo isso, a gente está gerando uma tensão nessa modelagem. Isso é importante para o salto de forno, tá? Muito bem. O nosso pão, pessoal, está modelado, olha lá. Ó. Agora nós vamos deixar descansar por 10 minutos aqui na bancada, antes de colocar no cesto de fermentação, tá? Por que a gente faz isso? Para segurar ali aquela chave que a gente fechou o pão, tá bom? Se eu já colocar no cesto, pode ser que a chave abra e aí eu não tenho a fermentação, tudo bem? Então agora 10 minutinhos e a gente vai colocar o nosso pão no cesto de fermentação. Enquanto o nosso pão descansa, pessoal, vamos falar sobre os cestos aqui de fermentação, tá? Temos aqui o Banetton, tá? Esse Banetton é o cesto oficial para esse tipo de pão. Mas se você não tiver acesso a ele, você pode utilizar um cestinho de Vimy, tá vendo? Ó? O importante é que tenha essa ventilação aqui, tá bom? Se você não tiver nem o de Vimy e nem o Banetton, você pode pegar esses cestinhos aqui, ó, de prendedor de roupa. Loja de R$ 1,99 tem muito, tá? O importante é a ventilação também. E aí você coloca uma touquinha de cozinha, coloca a farinha e deixa o seu pão fermentando aqui nesse cestinho, combinado? Por falta de cesto de fermentação, você não vai deixar de fazer o seu pão, tá? E após 10 minutos, pessoal, de descanso, vamos para o cesto de fermentação, ó. Eu gosto de colocar
farinha de arroz, tá? Aqui no cesto, porque ela gruda muito menos que a farinha de trigo, devido à umidade que o pão gera, né? Olha lá. E agora a gente coloca o nosso pão aqui no Banetton. Nós vamos colocar essa parte de cima virada para baixo. Vai fermentar, depois a gente faz o contrário para levar para o forno, tá? Ó, tiramos a massa da bancada e colocamos aqui no cesto, ó. Ajeitamos bonitinho, olha lá. Olha que bacana esse tempo de 10 minutos, ó. Tá vendo? A gente nem enxerga a chave do pão, tá? Tá bem fixa. Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar um saquinho plástico e vamos colocar o pão dentro desse saquinho e vamos levar por 12 horas para a geladeira. 12 horas de fermentação longa. Vamos lá. Nosso pão integral com fermentação longa, recheado com azeitonas e queijo, saiu da geladeira, pessoal. 12 horas de fermentação longa, hein? Muito bom, né? Pessoal, se ao tirar o seu pão ele não tiver a resposta na geladeira, não tem problema. A gente tira da geladeira e deixa ele em temperatura ambiente. Mais 1 hora, 2, ele chega no tamanho ideal, tá? Qual que é o tamanho ideal? Colocar um pouquinho de farinha aqui, eu já mostro, ó. O tamanho ideal é quando a gente aperta o pão, fica a marca do dedo e volta um pouquinho, tá vendo, ó? Ó, fica a marca do dedo e volta, ó. Olha lá, ó. Essa é a fermentação que a gente precisa, tá? Muito bem. O nosso forno doméstico está pré-aquecido por 30 minutos a 280 graus. Temperatura máxima dele, tá? Vamos utilizar aqui essa pá e vamos colocar o pão em cima dessa manta teflonada, tá? Essa manta teflonada, pessoal, ela é muito prática nesse assunto aqui, tá bom? Então a gente vai pegar o pão, virar aqui, fazer os cortes e levar para o forno. Quando a gente colocar o pão no forno, nós vamos gerar vapor através de uma assadeira que está vazia lá dentro do forno, tá bom? Aí a gente vai jogar a água e vai gerar o vapor necessário. Vamos deixar a 280 graus por 10 minutos. Depois nós vamos baixar a temperatura para 230 graus e deixar por 15 minutos. É o momento de assar o pão, tá? Depois desse tempo, nós vamos baixar a temperatura para o mínimo do meu forno, que são 160 graus. E vamos deixar por 10 minutos, para que ele ganhe crocância. Combinado? Então vamos lá, vamos agora fazer todos esses procedimentos para o nosso pão integral de fermentação longa. Esse tipo de pão, pessoal, eu gosto de colocar um pouquinho mais de farinha em cima. E eu gosto de fazer o corte dessa maneira aqui, ó. Vários cortes na diagonal e depois na outra diagonal, tá? Fica muito lindo o pão desse jeito. Chefe, eu gostaria de cortar gerando a pestana. Não tem problema, pode ser feito também. Chefe, eu gostaria de fazer um S. Chefe, eu gostaria... Pessoal, aqui é a assinatura do padeiro, tá bom? Aqui nós temos, então, uma gilete, olha lá, tá? E aqui é uma lixa de unha, ó, onde eu apoio a minha gilete, tá bom? E agora, então, nós vamos realizar os cortes. Olha lá, ó. Vem com a gilete e corta aqui, ó. Nesse sentido. E agora a gente faz os cortes do contrário. Muito bem, agora vamos levar para o forno doméstico. Após 10 minutos a 280 graus, olha lá que lindão, pessoal. Agora então vamos passar o forno para 230 graus e deixar por mais 15 minutos. E após 15 minutos a 230 graus, olha lá, nosso pão já está pronto, hein, pessoal. Agora vamos deixar por 10 minutos a 160 graus para dar uma crocância. E olha lá o nosso pão integral recheado com azeitonas e queijo, pessoal.
assado no forno doméstico em cima dos tijolos refratários. Muito legal, né, pessoal? Muito lindo. Olha que desenho bacana que ficou, bem rústico, né? Agora a gente tira aqui, tá? Da nossa manta de teflon e coloca aqui, ó, para ele esfriar. Olha lá, ó. Olha como que essa manta de teflon ajuda, pessoal. Não colou nada, não grudou nada, tá? E agora, pessoal, nós vamos deixar esfriar 1h30, 2 horas e a gente vê o resultado final. Vamos para o resultado final do nosso pão integral de fermentação longa recheado com azeitonas e queijo, pessoal. Olha lá, ó, bem leve. Embaixo não tivemos nenhum problema. Vamos ver como é que ele ficou por dentro. Vamos lá. Vamos cortar aqui, ó. Olha lá, pessoal. Olha a leveza do pão, o queijo e a azeitona, bem macio, ó. Essa é a resposta que a gente esperava, hein? Olha lá. Muito leve, muito legal. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, deixe o like para que mais pessoas sejam felizes fazendo pão. Eu agradeço de coração. E finalizamos mais uma aula aqui no canal Chef Mancuso. Hoje, pão integral com fermentação longa, recheado com azeitonas e queijo. Olha lá, pessoal, menos é mais. Uma receita base de pão integral, onde a gente recheou com azeitonas e queijo. Muito bacana, né? Sempre respeitando o processo, tá? Quero agradecer a vocês, ao Empório Nelório de Ouro e aos meninos da padaria. Estou no Instagram, @chefmancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários. Até o próximo vídeo, um grande abraço, um beijo, outro. Tchau!